O que são as distorções cognitivas? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Falco, psicólogo da Falco Risco Qualidade de Vida, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as distorções cognitivas. Como já dito algumas vezes, os nossos pensamentos são os principais causadores de nossas emoções e comportamentos. Eles influenciam tanto nossas emoções e comportamentos funcionais, como alegria, entusiasmo, tristeza e ansiedade nos momentos propícios em nível normal, quanto nossas emoções e comportamentos disfuncionais, com uma tristeza exagerada, chorar soluçando no ambiente de trabalho por achar que não é bom o suficiente, uma alegria num momento de tristeza das outras pessoas, uma ansiedade exagerada que talvez leve a atrapalhar o funcionamento diário ou a evitação de uma situação ou evento específico. Hoje vamos dar nome a nossos pensamentos disfuncionais. Vamos classificar esses pensamentos em um catálogo que nós chamamos de distorções cognitivas ou erros cognitivos. É importante essa classificação para que nós possamos entender que é relativamente normal ter esses tipos de pensamento, que nossos pensamentos disfuncionais não são tão únicos assim, e com isso entender que há uma solução para se livrar deles, ou pelo menos amenizá-los. E perceber também que talvez o pensamento que nós estamos tendo pode não ser verdade. A primeira distorção cognitiva que nós vamos falar é a catastrofização. É pensar sempre que o pior de uma coisa, de cada situação, vai acontecer. Pensar também que se acontecer algo ruim, vai ser insuportável. Não há visão das situações negativas em perspectiva. Elas são vistas sempre como catástrofes intoleráveis. Então, por exemplo, nossa, eu não viajo de avião porque eu sei que ele vai cair. Perder o emprego vai ser o fim da minha carreira. Eu não vou suportar se eu separar da minha mulher. Se eu perder o controle naquela situação, vai ser o meu fim, vai estar tudo perdido. Então, esses tipos de pensamento entram no erro cognitivo da catastrofização. Transformar um evento em uma catástrofe, em algo insuportável. O segundo erro ou distorção cognitiva é raciocínio emocional ou emocionalização, que é presumir que sentimentos são fatos. Pensar que algo vai acontecer, ou que é verdade, porque se tem um sentimento sobre aquilo, que na verdade é um pensamento forte sobre isso. Então, ter uma sensação, ter uma emoção muito forte gerada por um pensamento e considerar essa emoção como uma justificativa para o seu pensamento. Então, por exemplo, eu sinto que minha mulher não gosta mais de mim, eu sinto que meus colegas estão rindo pelas minhas costas, eu sinto que estou tendo infarto, então isso deve ser verdade, eu sinto-me ansioso, angustiado quando eu penso em viajar de avião, então isso significa que viajar de avião deve ser algo muito perigoso. Então é transformar, quando um pensamento muito forte gera uma emoção muito forte e a pessoa toma aquela emoção como fato. Então, se eu tenho essa emoção, isso significa que é verdade. O terceiro é a polarização, pensamento tudo ou nada ou dicotômico. Então, ver dois caminhos em cada situação, com duas possibilidades apenas e cada uma sendo o extremo da outra. Então, perceber eventos ou pessoas em termos absolutos. O exemplo disso, por exemplo, Maria não falou comigo, então logo deu tudo errado na festa. Devo sempre tirar nota máxima ou serei um fracasso. Ou algo é perfeito ou não vale a pena. Todos me rejeitam. Tudo foi uma perda de tempo total. Se não consigo fazer dieta à risca, por exemplo, comer uma bolacha depois do almoço, melhor abandonar ela por completo. O quarto é a abstração seletiva. Visão em túnel, filtro mental ou filtro negativo, que é basicamente ignorar aspectos relevantes de uma situação para focar só em outro aspecto, só que mais negativo. Então, uma parte negativa ou mesmo neutra de toda uma situação é realçada, enquanto todo o restante positivo não é percebido. Um exemplo dessa distorção é todas as pessoas não gostam de mim, descartando os amigos que gostam dela, o parceiro, e focando em uma pessoa que lhe disse uma crítica. Meu chefe me avaliou muito mal, sendo que às vezes o chefe elogiou o projeto, mas colocou algumas ressalvas de coisas que poderiam melhorar. Então ele deu uma resposta positiva, mas falou, mas poderia melhorar nisso daqui, né? E isso a pessoa ignora todas as coisas positivas e foca só no ponto negativo.
A outra distorção é a adivinhação, que é prever o futuro. Antecipar problemas que talvez não aconteçam. Colocar as expectativas negativas sobre o futuro como fatos de que será um futuro ruim. A diferença aqui da adivinhação e da catastrofização, as duas são a respeito de algo futuro, só que a catastrofização é algo insuportável e algo muito mais catastrófico. Então, na adivinhação, o exemplo disso é, por exemplo, eu vou viajar e não vou gostar da viagem. Eu já sei que eu não vou gostar da viagem. Ela não vai aprovar meu trabalho. Vai dar tudo errado. Não vou conseguir um emprego. Não vou conseguir lidar com meu chefe me criticando caso eu consiga perder o emprego. Só que não algo tão catastrófico. A próxima é a leitura mental ou bola de cristal. Então, presumir sem evidências, sem dados concretos, que sabe o que os outros estão pensando sobre ela e as situações, desconsiderando outras hipóteses possíveis. Então, um exemplo, ela não está gostando da minha conversa, duas pessoas conversando, né? E ela pensa, nossa, ela não está gostando da minha conversa. Ou conversando também, fala, ele está me achando chato. Ou falando de um chefe, ele não gostou do meu projeto, ele me acha estúpida e coisas nesse sentido. É você presumir que você sabe o que o outro está pensando de você ou que ele pensa de você. A próxima é a rotulação, que é colocar um rótulo rígido em si mesmo ou em outra pessoa, em vez de rotular a situação ou comportamento específico. Então, um exemplo. Eu sou incompetente porque não fiz nada que havia me programado para fazer. Ele é uma pessoa má, pois não me ajudou quando eu liguei para ele ontem. Ela é burra, pois ela foi mal no vestibular. Ela é uma pessoa muito chata porque ela não faz as coisas como eu quero. Então você ignora outras características suas ou de outra pessoa e foca em um comportamento específico e rotula aquela pessoa baseada naquele comportamento, naquela situação e ação. Próximo é desqualificação do positivo. Essa distorção cognitiva ela se relaciona um pouco com a abstração seletiva, pois ela faz com que a pessoa desvalorize as experiências positivas por elas serem triviais ou não contarem, só que a pessoa considera o comportamento dela, a conquista dela, pensando que o resultado obtido é algo que não foi causado por ela, né? Ou por ser nada mais que obrigação. Então o exemplo é não importa se fui bem na prova, porque a prova estava fácil, eles estão com penas de mim, então por isso estão me elogiando. Não fiz mais que o meu dever estudar o bastante, então me elogiar não adianta nada. Então você desqualifica as coisas positivas que você conquistou, desqualifica as coisas positivas que acontecem. Próximo, minimização e maximização. São distorções de minimizar características positivas de si mesmo e conquistas e maximizar características negativas ou erros. Então, um exemplo, eu tenho um ótimo emprego, mas todo mundo tem. Obter notas boas não quer dizer que eu sou inteligente. Os outros obtêm notas melhores do que as minhas. Eles me escolheram porque eu era o último. Não poderia ter errado aquela questão, foi um erro estúpido e fez com que eu fosse muito mal na prova e posso acabar reprovando na matéria. Então, na minimização e maximização, você minimiza suas próprias capacidades, suas próprias conquistas e maximiza os erros, maximiza as coisas ruins que aconteceram e que você fez. E também maximiza as coisas dos outros e as influências externas. Personalização, assumir a culpa ou responsabilidade por acontecimentos negativos, não conseguindo ver que outras pessoas e fatores também possam estar envolvidos nos acontecimentos. Então, por exemplo, o chefe estava de cara amarrada, então, eu devo ter feito algo para ele, né? Com certeza é minha culpa, né? Ele toma aquilo para ele. Não consegui manter meu casamento, ele acabou por minha causa, sendo que um casamento muitas vezes são duas pessoas responsáveis por isso. Então, é minha culpa por não conversar mais com Maria. Nunca fui atrás dela para conversar. Só que Maria também poderia ter ido conversar com o José, né? Então, isso da personalização é você tomar as coisas que acontecem, que estão acontecendo, que às vezes não tem nada a ver com você, como se você fosse o responsável, o único responsável por aquilo. A próxima, hipergeneralização, que é considerar um acontecimento, um evento como fato para justificar que sempre é assim. O resultado de uma situação é generalizado. Então, um exemplo. Nossa, a venda não deu certo dessa vez. Eu sempre estrago tudo. Recebi um não pela primeira vez. Eu não me dou bem com as mulheres. Então você foca em um evento, você foca em uma coisa ou um comportamento de alguém ou no seu comportamento e você generaliza.
Então, tipo, nossa, isso significa que eu sou burro. Isso significa isso. Nossa, então nada vai dar certo. Isso tudo nunca dá certo as coisas pra mim. Sempre as coisas são sempre assim, né? Então você sempre usa as palavras, por exemplo, nunca, as palavras sempre, você generaliza as coisas que acontecem de ruim normalmente com você. Os próximos são os pensamentos imperativos, que é deveria e tenho que é interpretar eventos em termos de coisas que deveriam ser, em vez de considerar coisas como são. Então, afirmações rígidas para tentar obter motivação ou modificar um comportamento. Demandas feitas a si mesmo e aos outros para evitar as consequências do não cumprimento dessas demandas. Então, exemplo, eu tenho que ter controle sobre todas as coisas. Eu devo ser perfeito em tudo que faço. Eu não deveria ficar incomodado com minha esposa. Eu tenho que saber isso. Eu deveria saber já. Estou no final do curso, né? Por exemplo, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Eu não deveria estar sentindo ansiedade. Eu não deveria estar sofrendo com isso. Então esses pensamentos interativos causam às vezes muita raiva de si mesmo. Outro é vitimização, que é considerar-se injustiçado ou não compreendido. A causa da emoção negativa é algo ou alguém, havendo recusa ou dificuldade de se responsabilizar pelos próprios sentimentos e comportamentos. Então, ele não entende meus sentimentos, faço tudo pelos meus filhos e eles não me agradecem. Então é você, de certo modo, se tornar vítima das situações, não se responsabilizar pelas coisas e colocar nas costas dos outros. E o último é a questionalização, o e se. Então é focar naquilo que poderia ter sido e não foi. Que é culpar-se pelas escolhas do passado e questionar-se por escolhas futuras. Então, um exemplo, se eu tivesse aceito outro emprego, estaria melhor agora. Se o novo emprego, e se o novo emprego não dá certo? Se eu não tivesse viajado, isso não teria acontecido. Então, são essas coisas do e se que causam normalmente grande ansiedade. Você ficar questionando como deveria ter sido o seu passado, como seria no seu presente se você tivesse feito escolhas diferentes no passado que não pode ser alterado, né? Ou como vai ser se isso acontecer e se isso acontecer no futuro. Terminamos aqui então esse vídeo sobre as distorções cognitivas e espero que você tenha compreendido as distorções e porque é importante de você conhecer ela. Dê uma lida nessas distorções e veja se você se identifica algum pensamento que você tenha em algumas delas. Quais pensamentos que você tem que se encaixa nessas distorções? Explore seus pensamentos e conheça um pouco mais sobre você. Você pode ter percebido que algumas distorções têm algumas coisas parecidas, que elas se relacionam um pouco. Mas isso é para te dar também mais opções para você conseguir identificar melhor os seus próprios pensamentos. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um gostei, comente, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho ao lado para receber todas as nossas novidades. Se quiser outros vídeos, acesse o vídeo aqui ao lado. Na descrição desse vídeo você pode ter acesso a essa lista das distorções cognitivas para que você consiga fazer a avaliação dos seus próprios pensamentos. Então, até o nosso próximo vídeo e até mais.